Bom, uma das coisas que a gente recebe muito no consultório é em relação a peitoral. E uma das formas de a gente identificar se o peitoral ele está encurtado é o dorso da mão mostrado para frente. Tá? Se o dorso da mão está para frente, a gente vai ter um encurtamento de peitoral menor e peitoral maior. Tá? E aí a gente precisa identificar isso também para poder a gente estar conduzindo a nossa terapia, certo? Uma outra forma de a gente avaliar encurtamento de peitoral é colocar cotovelo na direção do ombro, tá? E pedir para o paciente relaxar. O certo é as mãos ficarem abaixo da linha do cotovelo. Se não baixa, é porque a gente tem encurtamento de peitoral. No caso aqui dela, tá até dentro do padrão, certo? Mas não significa que não vai ter a face ali encurtada, a face enrijecida, e a gente precisa, se o paciente está reclamando de algum desconforto ali, a gente precisa identificar, mesmo que não haja o encurtamento perceptível, a gente vai aplicar as técnicas de liberação, certo? Como que a gente vai fazer? A gente vai, lembrando sempre de ter cuidado quando for paciente mulher, por conta dos seios, a gente vai se limitar ali onde não houver o seio, tá? Muito cuidado. A gente vai trabalhar da inserção do peitoral, tá? Inserção do peitoral aqui na parte da cartilagem intercostal, tá? Que vem aqui, que liga as costelas ao externo, tá? E a gente vai identificar, né, onde há essa musculatura, onde há inserção, a gente vai perceber ali o pontinho que está travado e a gente vai gerar aquela pressão. Dois tipos de pressão que você vai gerar. Se você perceber um ponto gatilho, aquela bolinha dura ali que o paciente ele vai reclamar de dor, aí você vai pegar e vai fazer uma pressão contínua. Identificou? Pressão contínua de 20 a 40 segundos. Se não, você vai fazer o movimento alongando o músculo, tá? Da origem para a inserção. Inserção proximal para a inserção distal, tá? E aí você vai fazendo essa liberação. Aqui identifiquei na inserção distal aqui que tem uns pontinhos gatilho. Aí o que eu vou fazer? Identifiquei onde é o ponto gatilho, vou gerar a pressão contínua naquele ponto, até eu sentir que o músculo está reagindo e espasmando. O músculo espasmou, aí você pode aliviar a pressão e reavaliar o paciente, reavaliar aquela região. Ó, de outro ângulo para vocês conseguirem perceber. Sempre pedir para o paciente relaxar bem a mão, tá? Os braços. E aí você identifica o ponto, tá? Vê se o ombro está realmente deprimido aqui, depressão das escápulas, cotovelo na direção do ombro. Você vai segurar a mão aqui só para você conseguir identificar se o paciente está realmente com a musculatura relaxada. Aqui eu consigo perceber que a musculatura infraclavicular, olha só, clavícula dela aqui, abaixo da clavícula, a gente tem as fibras infraclaviculares e eu já percebo aqui o encurtamento. Aí eu vou trabalhar de origem para inserção. Você percebe que o movimento ele é contínuo, ele é progressivo. Outra forma de a gente destravar o peitoral é fazendo o pinçamento. Para mim, o pinçamento é a técnica mais eficiente para liberar a musculatura.
se um músculo você consegue fazer o pinçamento, é melhor, porque o pinçamento você consegue gerar uma pressão dos dois lados do músculo, e aí você tem uma reação bem mais rápida. Então aqui no peitoral a gente consegue fazer esse pinçamento. A gente coloca o paciente nessa posição, a gente coloca o dedo abaixo do peitoral, tá? Olha só, 2 dedos abaixo do peitoral, 1 dedo acima do peitoral, você vai perceber totalmente ali a fibra muscular, e aí você faz a pressão puxando da origem na direção da inserção, respeitando o limiar de dor do paciente. Se o paciente aguenta um pouquinho mais de dor, se o paciente fala, não, pode colocar mais pressão, você vai e coloca mais pressão, mas o objetivo não é provocar a dor no paciente, é provocar o estímulo naquelas estruturas ali. A consequência, ela vem, uma parte da consequência vem imediata, tá? E uma outra parte da consequência, ela vem com o tempo. A gente precisa entender que esses estímulos que nós damos, eles vão estimular a recuperação daquele tecido. E a recuperação do músculo, ela leva de 48 horas a 5 dias. Então a gente precisa entender também esse prazo de recuperação ali. Nós sabemos que quando há uma sobrecarga muscular, a gente tem microlesões. Enquanto não há uma liberação daquela fibra muscular, aquelas lesões elas não são recuperadas. A gente tem que destravar a fibra muscular para iniciar o processo de recuperação. Provavelmente vocês vão receber o paciente de vocês com encurtamento de peitoral, que eles vão estar assim, ó, com a mão mais ou menos 45 graus, até mais, da linha do ombro, tá? E aí o objetivo é descer. Alguns pacientes vão ter uma flexibilidade maior e vai descer bem mais do nível da maca. Até 45 graus mais ou menos consegue descer. Aí a gente vai ter, para que haja uma melhora de peitoral e melhorar essa amplitude aqui, a gente vai ter que trabalhar toda a articulação, toda a musculatura da articulação do ombro. Então não depende só de peitoral. A gente tem alguns outros músculos, por exemplo, o redondo maior, que ele se insere nessa parte anterior do húmero. Então ele também vai fazer esse movimento. Tu percebe que se eu pegar aqui o ombro dela e puxar para cá, tu percebe que a mão dela vai levantando? Então quanto mais fibra estiver encurtando, mais esse movimento ele vai estar sendo fomentado, tá? De forma involuntária. Então a gente precisa trabalhar todos os músculos que fazem esse movimento para a gente soltar eles, melhorar a amplitude e aí a gente vai melhorar a função daquela articulação, certo? Lembrando que músculo e fáscia encurtados, eles vão sobrecarregar a articulação. Então, músculo e fáscia travados vão estar provocando tendinite, e aí a gente vai ter uma série de consequências, uma bursite, uma artrose, um rompimento, uma rabiomiólise, um rompimento parcial ou total de algum tendão ou ligamento, tudo isso por conta de uma sobrecarga de um músculo que está ali, ó, puxando 24 horas por dia. Por isso que é importante essa manutenção. A gente não tem que somente se conscientizar disso como profissionais, mas a gente precisa conscientizar o nosso paciente que ele precisa dar manutenção no corpo dele, certo?